Sabe essa ideia de proteger o trabalho de um artista, de um criador? Parece coisa da era da internet, né? Mas a verdade é que essa história é bem mais antiga e cheia de reviravoltas. Hoje a gente vai mergulhar na história do direito autoral para entender direitinho como ele funciona aqui no Brasil. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo, mas uma viagem longa mesmo, lá para a Grécia Antiga. Naquela época, a ideia de que um autor era dono da sua obra, olha, isso simplesmente não existia. E tem um caso que ilustra isso perfeitamente, o de Euforion, filho do famoso dramaturgo Ésquilo. O cara pegou peças inéditas do pai, apresentou como se fossem dele e ganhou um monte de prêmios. E o mais doido de tudo, ninguém achou isso estranho, era super normal. Tá, se naquela época era tudo liberado assim, o que foi que aconteceu? O que fez a gente virar essa chave e começar a pensar em proteger os autores com leis? A resposta? Olha, tá em uma única invenção. É isso aí, a prensa de tipos móveis do Gutenberg. Pensa só, antes dela, para copiar um livro era um trabalho manual, demorado, podia levar anos. De repente, com essa máquina, dava para fazer centenas de cópias rapidinho e por um custo muito menor. E isso, gente, isso mudou o jogo completamente. E quando eu digo que mudou, não foi pouca coisa não. A mudança foi, absurda. Imagina só, antes da prensa, a gente está falando de uns 30 mil livros em toda a Europa. 50 anos depois da invenção do Gutenberg, esse número pulou para mais ou menos 13 milhões. Foi uma explosão de informação, de conhecimento, só que junto com isso veio um problemão que ninguém tinha pensado antes. Pois é, com essa facilidade toda para copiar, o que começou a aparecer? Um monte de cópia não autorizada. Os editores, que investiam uma grana preta para produzir os livros originais, começaram a ver o lucro deles ir pelo ralo por causa de cópias piratas, mais baratas e geralmente de qualidade bem pior. Nascia ali o que a gente conhece hoje como pirataria. E aí, alguma coisa tinha que ser feita. E para resolver essa treta, surgiram na Europa duas grandes linhas de pensamento. Duas ideias de proteção, só que com visões assim completamente diferentes sobre quem deveria ser protegido e o que deveria ser protegido. De um lado, a gente tem a Inglaterra, onde nasceu o copyright. O foco ali era bem prático, bem direto ao ponto: grana. A ideia era proteger o investimento de quem publicava o livro, o editor. Era sobre proteger o negócio, sabe? Já do outro lado, na França, a gente tem o droit d'auteur, que significa literalmente direito de autor. E a filosofia aqui era outra, completamente diferente. O foco era na pessoa do criador, na ligação quase espiritual dele com a obra. A ideia era proteger não só o bolso, mas a alma do artista. Bom, o tempo foi passando e ficou óbvio que o mundo precisava de um padrão. Pensa bem, os livros começaram a viajar, a cruzar fronteiras. Como é que um autor francês ia ter sua obra protegida na Inglaterra? E o contrário, não dava para cada um ter uma regra. Era hora de sentar e fazer um acordo mundial. E esse acordo veio finalmente em 1886. Foi a famosa Convenção de Berna. Ela foi um divisor de águas porque criou um padrão internacional. E o ponto mais importante aqui é que naquela briga de ideias entre o modelo inglês e o francês, quem levou a melhor foi o modelo francês, o droit d'auteur. A convenção bateu o martelo. A proteção tem que focar no autor e tem que proteger as duas coisas: os direitos patrimoniais, que é a grana, e os direitos morais, que é essa ligação pessoal do criador com a obra. Agora, olha que curioso. A gente pensa que um acordo desses todo mundo assina na hora, né? Que nada. Os Estados Unidos, por exemplo, que eram super adeptos do modelo do copyright, focado no negócio, eles demoraram mais de 100 anos para entrar na convenção. E por quê? Simplesmente porque o sistema americano não reconhecia essa ideia de direitos morais, que era o coração do modelo francês. Eles só foram aderir de vez em 1989. Demorou, hein? Ok. Mundo, França, Inglaterra, Estados Unidos. Mas e o Brasil nisso tudo? Como é que o nosso país entrou nessa história? Qual modelo a gente decidiu seguir? Bora ver então como a nossa lei foi evoluindo. Olha, a proteção aos autores por aqui foi sendo construída aos pouquinhos. Começou bem de leve lá na Constituição de 1891, depois ganhou mais força no Código Civil de 1916, mas o grande pulo do gato mesmo foi em 1988. A nossa Constituição Cidadã simplesmente elevou o direito autoral ao nível de direito fundamental, ou seja, colocou ele no mesmo patamar de importância do direito à vida, à liberdade. É muito forte isso.
E aí, para fechar com chave de ouro, em 1998, veio a nossa atual Lei de Direitos Autorais, a LDA, que organizou e consolidou tudo isso. E a escolha do Brasil desde sempre foi bem clara. A gente seguiu a tradição da Europa continental e abraçou o modelo francês, o droit d'auteur. E o que isso quer dizer na prática? Que a nossa lei sempre deu um valor enorme para a figura do autor, para a pessoa que está ali por trás da criação. Então, beleza. Na prática, qual a diferença de dizer que o Brasil protege o direito de autor e não só o direito de cópia? O que a nossa lei protege de verdade? Vamos entender isso agora. Primeiro, só para a gente se situar, o direito autoral ele não vive sozinho. Ele faz parte de uma área maior chamada propriedade intelectual. Imagina um grande guarda-chuva que protege tudo o que é a criação da mente humana. Debaixo desse guarda-chuva, a gente tem a propriedade industrial, que cuida de marcas, patentes, essas coisas, e tem o direito autoral, que é o nosso papo de hoje, focado nas obras artísticas, literárias e científicas. Ok, dentro do direito autoral, a lei divide a proteção em duas partes. A primeira parte são os chamados direitos patrimoniais. Pensa neles como a parte do negócio. É o direito que o autor tem de ganhar dinheiro com a sua criação. Vender, licenciar o uso, autorizar uma adaptação, enfim, explorar economicamente a obra. E esses direitos são como uma propriedade mesmo, sabe? Eles podem ser vendidos, transferidos para uma editora ou uma gravadora. E agora vem o pulo do gato, a grande herança do modelo francês que a gente adotou. Os direitos morais. Isso aqui é o que faz toda a diferença. Eles são o vínculo pessoal, a assinatura, a identidade do autor na obra. E a nossa lei é super clara sobre isso. Esses direitos são para sempre do autor. Não dá para vender, não dá para transferir, e nem mesmo o próprio autor pode abrir mão deles. Eles são parte de quem o criador é. E o que são esses direitos na prática? São coisas que a gente até vê no dia a dia. Por exemplo, o direito de ter o seu nome lá acreditado na obra. Sempre. O direito de garantir que ninguém vai alterar sua obra de um jeito que você não concorda, que descaracterize o que você fez. E até o direito de se arrepender, de mudar de ideia e tirar a obra de circulação. No fundo, é a lei protegendo a integridade e a honra do criador. Então, para resumir a história toda, a escolha que o Brasil fez lá atrás de seguir o modelo francês criou uma lei que bota duas coisas na balança, o mesmo peso, a mesma importância. De um lado, sim, o valor econômico da obra, mas do outro lado, com a mesma força, está a honra, a identidade e essa conexão pessoal do criador com o que ele criou. E toda essa viagem histórica, desde a Grécia Antiga até hoje, nos joga direto numa pergunta super atual, talvez a pergunta do momento. Se a nossa lei é toda construída em cima da figura humana do autor, dessa expressão pessoal, como fica isso na era da inteligência artificial? Uma máquina, um algoritmo, pode ser considerado um autor? Essa é a nova fronteira, o novo capítulo dessa história de séculos. Fica aí a provocação para a gente pensar.